Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo para vocês mais um vídeo com algumas informações e análise a respeito desse pós-jogo do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela. Jogo esse qual o Timão conseguiu ampliar a vantagem no primeiro tempo, fazendo um gol ali. Porém, não conseguiu manter a mesma jogabilidade ao decorrer do jogo e tomou um empate no segundo tempo ali, pegando todos de surpresa, né? Pois o Corinthians era muito superior ao time da Universidade Central, mas não estreamos aí com o pé direito com uma vitória nessa pré-Libertadores, mas vamos seguir em frente aí que no jogo de volta vamos conseguir conquistar essa vitória e vamos passar em frente aí. Vamos acompanhar juntos o vídeo que sempre gostei com todas as análises aí a respeito do Corinthians. Pienso que hicimos un buen primer tiempo, creamos muchas ocasiones, el segundo ya fue más difícil, ellos se plantaron bien en el campo, un resultado que no nos agrada, pero sabemos que hay un partido en casa y tenemos que esperar por ese partido y darlo todo allá, ¿no? En casa. No, sabíamos que iba a ser un partido complicado, sabíamos que tenían muy buenos jugadores, a pesar de saber que éramos favoritos, sabíamos que nos íbamos a costar y nada, sucedió lo que pensábamos, pero nada, tenemos que hacer más y mejor en casa, ¿no? Dejamos de correr. Dejamos de tener dinámica, de ser intenso. Ellos me parecería que estaban mejor, iban atrás, querían recuperar. La Copa es así, no tenés que dar ventaja. Apenas te equivocás, te convierten en gol. Prácticamente fueron la única jugada que hicieron y te convirtieron en el gol. Sí que me preocupó mucho el calo que tuvieron en el segundo tiempo. Me preocupó mucho de la intensidad, del juego. De no generar el fútbol que habíamos generado en el primer tiempo. En el primer tiempo Corinthians daba mucha expectativa de que lo podía ganar, pero tampoco el resultado es malo. La Copa del mata-mata, ahora jugamos de local con nuestra gente, vamos a recuperar, tuvimos el viaje, tuvimos un montón de situaciones, venimos jugando cada 3 partidos, no son excusas, pero yo estoy preocupado porque el calo del segundo tiempo. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Empate nessa primeira partida do Corinthians contra a Universidade Central e a gente traz os números aí do Memphis Depay nesse jogo de ontem. Uma assistência, 2 finalizações, uma finalização no alvo, 5 ações na área rival, uma chance criada e aproveitamento em dribles 100%. Personagens que a gente ouviu aí nesse pós-jogo do Corinthians, acho que muito realistas, né? Como foi essa partida, um segundo tempo muito ruim, muito abaixo, né? De um Corinthians que caiu muito técnica e parecia fisicamente também. No primeiro tempo teve ali até o jogo dominado, acho que quando faz o gol havia uma expectativa de que de fato ia ser algo mais positivo, que o Corinthians pudesse fazer mais gols, enfim, mas um jogo muito abaixo, isso é indiscutível. Se esperava mais, pelo menos em desempenho desse Corinthians na Venezuela, Du. A gente olha 2 aspectos, o impacto do jogo na sequência da temporada e o jogo em si. O impacto, para mim, ele é quase nulo. Sinceramente, o cenário, para mim, ainda é de imaginar o Corinthians fazendo uma goleada muito grande, expressiva, na volta. A diferença técnica é gritante. Acho que o jogo de ontem não diz sobre o momento do Corinthians, que é bom na temporada, e a campanha no Campeonato Paulista está aí para mostrar. Dito isso, é muito criticável a atuação do Corinthians ontem. Foi muito decepcionante, muito decepcionante. Ainda que o resultado não é problemático, já que o Corinthians está numa situação de empate, basta qualquer vitória, o que é bem provável que aconteça em Itaquera para se classificar. Mas a diferença técnica era gritante. E assim, até o Ramon falando, faltou correr aquela intensidade. A sensação é daquele time que sabe que é muito superior tecnicamente e que joga de uma forma que não tem a intensidade que é necessária, porque tem a sensação que vai ganhar a qualquer momento. Vai resolver. E quase perdeu. Acho que a gente tem que pontuar isso. O adversário teve chances, inclusive, se a gente olhar a estatística, acho que ela não é bem fiel em relação ao desempenho, o nível dos 2 times. Mas a UCV teve mais finalizações, Corinthians, a métrica de gols esperados foi até mais alta, embora o Corinthians poderia perfeitamente ter goleado, porque, como eu falei, é muito mais time. E assim, o que torna ainda mais decepcionante é que o Corinthians se preparou, se planejou para esse jogo
foi poupando no Campeonato Paulista e já imaginando esse confronto, já teve uma gordura na competição estadual justamente por conta disso, e nem é inteligente você não ter um resultado tão grande, porque se você faz um 3-4-0, você poupa na volta. O jogo de volta é dias antes do duelo de quartas de final em jogo único no estadual, que muito possivelmente, o Botafogo tem chance, possivelmente com o Mirassol um time de Série A. Então, assim, se o Corinthians tivesse encaminhado a vitória, isso também teria impacto na sequência do estadual. Então, assim, eu acho que não questiono o trabalho e a temporada do Corinthians. Eu acho que não tem impacto para gerar uma situação tão problemática, que, como eu falei, a chance ainda do Corinthians passar é gigantesca. Não consigo imaginar o Corinthians não vencendo o jogo de volta. Mas, apesar de não ter esse impacto, é muito criticável e muito decepcionante a atuação do Corinthians de ontem. Briller, só antes de tocar para você a bola, vamos ver os números de diferença de primeiro e segundo tempo também desse Corinthians e o CV. Ó, os números por etapas. No primeiro tempo, ações na área rival 4-11, finalizações 4-9, grandes chances 1-2 e gols nenhum, e o Corinthians marcou seu gol. Aí na segunda etapa, ações na área rival 15-14, finalizações 9-3, grandes chances 3-1, e aí vem o empate dos donos da casa e o Corinthians não marcou e ficou tudo no 1-1. Uma queda que até os números mostram, né, que foi diferente os dois tempos para o Corinthians. E até o primeiro tempo menos pior, Glaucia, tem coisas questionáveis, principalmente em relação à atitude do Corinthians. Foi uma postura indolente, em que o Corinthians ali foi levando o jogo em banho-maria, foi empurrando, mas jogadores muito abaixo em intensidade. Então, a exceção do Carrilho, que tentou, foi voluntarioso ali, faz o gol, mas tecnicamente se destacava, ninguém no Corinthians se salvou. O Hugo com muita dificuldade pelo lado esquerdo, o Memphis também ali, né, parecia que estava num jogo treino. Então foi uma postura realmente que não é de um time que está jogando uma Libertadores, porque por mais que seja uma fase prévia aos grupos, é uma competição que precisa ser levada a sério, precisa ser jogada em alta rotação sempre. E o Ramon Dias conseguiu fazer uma boa gestão de elenco para o Corinthians ter conseguido jogar mais do que jogou ontem. E para mim, foi ponderando que no primeiro tempo não foi tão ruim assim, mas a pior partida sob a gestão do Ramon Dias, levando-se em conta o nível do adversário. O Corinthians, em outras partidas ruins que fez, principalmente no ano passado, aquele clássico que perdeu, tomou um vareio do São Paulo, nunca enfrentou um adversário tão frágil que o Corinthians, no primeiro tempo, quando balançava minimamente a defesa, a gente percebia que o CV se desorganizava. É um time que realmente se esforçou, se dedicou ao jogo, viveu o jogo muito mais do que o Corinthians, mas técnica e taticamente é muito frágil. Então, fica de lição para o Corinthians a postura. Essa postura não pode se repetir. Isso eu também, assim como o Donk, encaro como um ponto fora da curva, porque o Ramon Dias, mesmo em jogos ruins, era uma equipe do Corinthians que batalhava, que lutava, que se entregava em campo, e não foi a postura que a gente viu ontem. Naturalmente, é condicionada também pelo adversário, ele sabe, como o Donk falou, sabe que é superior, pode ganhar a qualquer momento, a postura, mesmo que inconscientemente, do jogador pode mudar, mas não pode ser aceitável, não pode ser normalizada a postura que o Corinthians teve ontem. É óbvio que chama muito a atenção esse resultado, acho que até para um CV também esperava um pouco mais de dificuldade do adversário, né? Vamos voltar lá com o Felipe e com o Fernando, que eles também acompanharam essa partida ontem lá na Argentina, e óbvio que também por aí foi muito assunto, foi muito pauta, todo mundo acompanhando esse início de Libertadores, adversários também interessados em saber, em ver como seria esse começo, essa fase prévia de Libertadores, e acho que por aí também, né, amigos, chama muita atenção essa apatia do Corinthians no jogo de ontem, um Corinthians muito abaixo diante de um adversário tão fragilizado. Acho que o seu microfone está desligado aí, Felipe. Excelente, apertar a chavinha do microfone é um conceito complexo da nossa profissão. É que o último microfone que eu tava não tinha chavinha. Era direto, aí a gente trocou para essa entrada. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tava falando que essa é uma fase de muita observação para os argentinos, porque o Boca Juniors está nessa fase, começou perdendo para o Alianza Lima, e ontem a gente assistia aos companheiros da ESPN. Gente, os caras estavam mais... Quer saber o que é pressão? Você quer saber o que é pressão?
coração, meu. Haja coração, meus amigos. Os caras estavam destruindo o Boca. E eu não vou fazer isso porque eu vou muito com o que o Donk falou. Eu não consigo imaginar. Eu sei que vão falar, mas o futebol não. Tudo bem, mas eu não consigo imaginar o Corinthians ter um problema no jogo da volta. Eu não consigo imaginar. Mas o que eu acho que o jogo de ontem traz é algo que não tem a ver com simplesmente se classificar. É o que passou ontem, dona, para resumir, num contexto um pouquinho mais difícil na Libertadores, custa muito caro. Então, por exemplo, vamos aumentar um pouco o sarrafo do adversário. Em vez da Universidade Central, da Venezuela, o CV, o Olímpia, o Libertad, o Barcelona de Guayaquil, o El Nacional mesmo, o outro time equatoriano. Vou jogar lá nessa quarta marcha, em vez de engatar uma sétima. Você, às vezes, em vez de ser líder do grupo, é segundo. Às vezes, de ser segundo, você cai para terceiro. No mata-mata, você paga caro. Então, para mim, é mais esse contexto de aprendizado, de não pode acontecer quando minimamente o confronto for mais complexo. Não estou falando você enfrentar o River, você enfrentar o Flamengo, Botafogo, São Paulo. Não. Um time um pouquinho mais tradicional de Libertadores, isso já poderia ser muito complicado, porque o que o Donk falou é verdade. Esse jogo podia ser, inclusive, uma derrota. E aí você reverter em casa, não contra esse adversário, é muito complicado. O Corinthians ele gera uma expectativa grande, né? E tem um olhar mais próximo na Argentina. Primeiro que tem Ramon Dias, que é uma lenda do River Plate, e é um técnico extremamente vitorioso. E também pelo elenco que o Corinthians tem. O Corinthians tem estrela internacional, Memphis Depay, né? Tem Yuri Alberto, artilheiro do país na última temporada, Rodrigo Garro, que era um dos melhores meias aqui da Argentina, né, quando atuava no Talheres, e hoje é um jogador crucial para o Corinthians, tanto que o Corinthians está recusando proposta, né, para mantê-lo. Então, assim, essa expectativa não foi confirmada ontem no campo. Não acho que é um momento de crise. Pelo contrário, o ano do Corinthians até agora tem um saldo positivo, muito positivo. O Campeonato Paulista é um campeonato com a melhor campanha, né? Ele vem rodando elenco, vem encontrando alguns jogadores dentro desse elenco em posicionamentos diferentes. Vou citar aqui, para não ser oportunista, né? O próprio Tchoca, o João Pedro Tchoca. Fez gol contra ontem, mas ele é uma grande notícia. É uma novidade dessa temporada. José Martínez jogando pelo lado direito. O que eu acho que é inadmissível e inaceitável, e o Ramon Dias ficou muito desconfortável e descontente com isso ontem, foi a postura. É uma estreia, uma fase pré-Libertadores, mas é o grande objetivo do Corinthians nessa temporada. Voltar a ser forte e ser protagonista dentro do futebol continental. Ir para uma fase de grupos de Libertadores. E a diferença do Corinthians para o adversário venezuelano é abissal. A UCV é uma equipe extremamente fraca, fraquíssima. E essa equipe fraca teve oportunidades de vitória ontem no segundo tempo. Porque o Corinthians estava desorganizado, desconectado e passivo. Não estava correndo. Isso é inadmissível para o torcedor do Corinthians, que sempre pede a garra, o time pulsando. E para o Ramon Dias. Isso para o Ramon Dias é inegociável. O time dele tem que pressionar, tem que se impor. E a gente não viu essa diferença técnica de orçamento em campo. Então, assim, acho que vale uma reflexão para daqui para frente na temporada. Eu acho até que na cabeça às vezes do ser humano, do atleta, você faz 1-0 ali e você pensa, vou ganhar esse jogo na hora que for para ganhar. Só que foi uma postura muito passiva e por conta disso o Corinthians perdeu uma ótima oportunidade de já sair vencendo, né? De já ter uma vantagem para administrar. Vai passar da UCV, é muito mais time, né? Provável que consiga até uma vitória muito tranquila jogando na Neoquímica Arena, mas na próxima fase contra um Barcelona de Guayaquil, a postura vai precisar ser diferente. A postura vai ser aquela que a gente acompanhou no ano passado na Sul-Americana, do Corinthians, que ia muito bem nas Copas, lembra? Antes da arrancada final do Campeonato Brasileiro, vai precisar ser essa postura, né? De um time que se impõe, que briga por cada bola, né? Aliar a qualidade com a intensidade. Isso para o Ramon Dias é algo inegociável. Glaucia. Bom, a gente já volta lá para a Argentina também para falar mais dessa decisão de Recopa. Só para a gente arrematar esse assunto do Corinthians, Memphis Depay, com a assistência do gol ontem, ativou um gatilho importante do seu contrato. 15 participações em gols para o Memphis nessa sua passagem pelo Corinthians. Em 22 jogos, marcou 8 gols e 7 assistências. E aí, a partir de 15 participações, ele também tem um bônus para receber
Bônus de R$1.575.201. Nada mal, né? Acho que tá tranquilo, né? Pra passar o fim de semana. Gatilho desse no contrato, né, Donk? Então. Poxa vida, acho que vale a pena. O fato é que, assim, né, o Memphis, desde que chegou, tem demais impactado esse time do Corinthians, né? Com ele e sem ele, o time muda muito. A gente vê em números de gols, de assistências e tal, mas também o quanto ele ajudou a potencializar o Yuri Alberto e dar uma outra dinâmica para o time. É inegável, né? Que ele, de fato, tem feito a diferença e aí se beneficia do que consta em seu contrato. Exato, esse é o ponto, assim, o quanto que ele, pessoalmente, está falando de 15 participações e determinantes, muitas vezes, né, para a construção dessa arrancada do Corinthians. O bem coletivo, acho que concordo com você, o do trio a gente pode falar do Garro e Yuri Alberto, mas o entendimento acho que potencializou ainda mais o Yuri Alberto, pensando numa dupla mais. E a questão do entrosamento também com a torcida, o quanto que ele criou uma identificação muito com o corintiano, de estar vivendo no Brasil, e ele deixa isso muito claro. Então, acho que tem sido um casamento maravilhoso para os dois lados. O entendimento que ele teve também, né, não só do clube, mas Exato. do país, e essa coisa de Exato. querer entender onde ele está de fato, isso é muito legal, né? Do ser Corinthians. Ele captou muito bem o espírito. Se a gente analisar friamente os números, a gente vai dizer, o Memphis custa muito caro. Será que vale a pena? Mas pelo impacto da imagem, de confiança, não só para a torcida, mas internamente no clube, o Memphis até aqui tem se pagado nesse aspecto. Mas no jogo de ontem, para mim, apesar da assistência, foi um jogo muito abaixo dele coletivamente. Não dá para colocar só na conta dele. E acho que fica realmente, até pela maneira como o Memphis também tem vivido os jogos, né, os clássicos sobretudo, é uma atitude que não pode ser repetida em competição alguma. Salve, fiel, esse é o videozinho que eu trouxe para vocês hoje a respeito desse pós-jogo do Corinthians com a Universidade Católica da Venezuela. Trouxe um cortezinho para vocês aí do ESPN, com todas as informações e análises da mídia aí, né, desse jogo do Corinthians. Timão que tinha como uma pequena responsabilidade aí, né, de ganhar esse jogo, pois o time da Universidade Católica era muito inferior do que o time da Universidade era muito inferior ao time do Corinthians. Então era obrigação do Timão, aí, porém uma obrigação pequena, porque era fácil ganhar esse jogo. Era só o time estar com vontade, com raça, mas o time entrou meio... Até que entrou bem no primeiro tempo ali, jogou bem no primeiro tempo, fez o feijão com arroz ali. Porém, segundo tempo, ficou um time apático, um time que não parecia que queria o resultado. Muitas pessoas aí, até torcedores, estão falando sobre o time ter administrado esse resultado e poder encher o estádio agora no jogo de volta na Neoquímica Arena, mas eu acho isso muito pouco provável. O torcedor corintiano aí, ele vai atrás do time aonde for, perdendo ou ganhando, ele tá enchendo o estádio, vai lotar o estádio, não precisaria deixar um resultado mais apertado assim, a poder encher a Neoquímica Arena. Muito pelo contrário, se ganhasse esse primeiro jogo aí com um placar de 3 a 4 gols aí, como era a projeção em cima desse time da Universidade aí, o torcedor ia partir para a Neoquímica Arena também, ia encher o estádio também, então não tem, para mim não tem lógica isso daí. Mas bola para frente, né? Vamos seguir aí, porque o Corinthians tem bons jogos pela frente aí, vem fazendo uma ótima campanha nessa temporada 2025. E com a próxima missão do Timão aí, vamos enfrentar o Guarani nesse domingo agora, né? Jogo esse pelo Paulistão. O Corinthians deve vir com um time meio misto aí para esse jogo, ou até com as reservas, creio eu. Ramon Dias deve preparar um jogo para esse jogo aí, um time misto ou reserva, porque o foco em si, ainda mais depois desse empate contra a Universidade aí, o foco deve ser o próximo jogo, né? Jogo de volta aí, que o Timão deixou de escapar a vitória, né? Deixando esse empate que prejudicou bastante o Timão aí. Mas creio que no próximo jogo, o jogo de volta aí, o Timão vai conseguir obter o resultado e essa vitória. Meu palpite para o próximo jogo vai ser de 2-0 para o Timão. No mínimo 2-0 aí. Podemos ver que o time da Universidade Central é um time bem abaixo, bem inferior. Então, é só o Timão jogar com a mesma garra que vem jogando nos outros jogos aí, que vai conseguir conquistar essa vitória aí
e se classificando e passando de fase aí, poder se classificar na Libertadores aí e ficar bem nos campeonatos, como vem ficando aí no Campeonato Paulista. Esse é o videozinho que eu trouxe para vocês hoje. A gente está trazendo de 2 a 3 vídeos por dia para vocês, com todas as informações e atualizações a respeito do Corinthians aqui do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, que é de extrema importância. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!